Não sai daí não, que a gente ainda tem mais. Olha só, pessoal. Hoje seria dia de varal do tempo, ou seja, de história. Mas como a gente já completou nossas atividades, então nós vamos ter o nosso primeiro vídeo de revisão. E todas as disciplinas, todas as matérias, português, matemática, ciência, história, geografia e artes, e inglês também, nós vamos ter revisão, tá bom? Então saibam que nossa atividade pontuada ela vai ser do capítulo 1 ao capítulo 2. Então vamos ver tudo que a gente aprendeu? Vocês vão se surpreender quanta coisa. Vai lá e pega correndo seu livro de história. Pronto, voltou! Olha só que legal! No nosso capítulo 1 de história, o objetivo era o quê? Que nós estamos aprendendo todo o tempo, em todo lugar. Olha que coisa fantástica! A gente estava naquele começo na escola, na sala de aula, lá na escola, aprendendo um monte de coisa. De repente a gente está aqui em casa, a gente está aprendendo. E sabe quem começou a pensar sobre aprender, buscar conhecimento? Foi um povo que a gente lembra, ó, os gregos. Lembra da Grécia que Tia Dini mostrou? Isso. Olha só que bacana. Então, a gente aprendeu muita coisa com os gregos. E uma das coisas mais importantes, a gente vai reforçar aqui, ó. A Acrópole era um lugar que eles se reuniam para se proteger quando a cidade podia ser invadida. Geralmente era uma construção no alto da cidade e lá eles podiam se refugiar de invasões. Outra coisa que esse povo muito importante deixou pra gente foi a democracia. Olha só, isso. Esse cara aqui, ó, todo cara de inteligente chamado Clístenes é o pai da democracia. O que é democracia, Tia Dini? É o governo do povo, pelo povo e para o povo. Ou seja, hoje nós elegemos nossos governantes através do voto. Então, lá no lugar muito especial, chamado Ágora, vamos voltar aqui à página anterior, ó. Nas ágoras, os atenienses iam para votar, se encontravam para votar e decidir todas as questões importantes do seu reino. Olha que interessante. E nesse momento de voto, de decisões, eles foram definindo um governo onde todas as pessoas poderiam votar. Hoje o nosso Brasil é uma democracia. Isso significa que todo o nosso governante, prefeito, governador, senadores, deputados, os nossos presidentes, eles são eleitos pelo voto. Ou seja, quem praticou aquela atividadezinha que Tia Dini mandou fazer votação em casa, ó, entendeu bem como é isso. Democracia, todos podem votar, certo? E quem começou tudo isso foi o Clístenes. Olha que cara de inteligente. Pois é. Tinha outro cara muito inteligente que a gente conheceu, que foi o nosso querido Sócrates. Lembra dele? Na aula de português, ele amava fazer perguntas. Isso. Ele nos ensinou a perguntar, a questionar muitas coisas. E aí, sabe o que ele entendeu? Que valia a pena pensar, sempre pensar e questionar, aprender mais, que o ser humano ele não poderia ficar parado. E isso causou para ele alguns prejuízos. Ele foi perseguido de tanto que ele questionava algumas coisas. Geralmente quem questiona muito é muito criticado. Mas saiba que a gente sempre precisa perguntar. Mas tem o jeito, a forma de perguntar, certo? Quando a mamãe fala algo assim, você fala assim, por quê? Não, mamãe, eu não tô entendendo. Por que a senhora tá decidindo isso? Olha a diferença? Vamos frutificar? Lembra, a criança de Deus não dá trabalho, ela frutifica. E tem parte amarelinha, vamos lembrar? Desde o passado, os seres humanos buscam dar respostas verdadeiras para as questões importantes da vida. Isso acontece, sabe por quê? Porque fomos criados para nos relacionarmos com Deus. E isso, Deus não fez robô, ele fez seres humanos para pensar. Tem dúvida? Pergunta para Deus. Não tenha medo. Ele está sempre disposto a responder e ele responde de diversas formas. Uma delas é através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Ela vai nos revelar respostas verdadeiras sobre quem ele é, sobre quem somos e sobre o mundo ao nosso redor. A Bíblia,
é o nosso tesouro. Olha aqui a minha. É a carta de amor que Deus deu para mim, deu para você. Toda a história, as pessoas foram contando suas histórias sobre Deus. Se fosse contar de todo mundo, imagina, não caberia no livro. Mas essas daqui foram escolhidas por um motivo muito especial. Elas têm uma verdade muito especial que a gente precisa conhecer. Então, quando você tiver dúvida, tiver com medo, não tenha medo. Abra a sua Bíblia, leia. Deus vai falar com você. Eu posso garantir, na minha história, sempre ela me deu todas as respostas que eu precisava. E eu espero que seja assim com você também, com a sua família. Se você tiver com medo, se você tiver angustiado, pois eu vou trazer um livrinho bem bacana que eu tenho sobre isso, tá bom? Ele é desse tamanho, mas ele encontrou várias perguntas e respostas na Bíblia muito legais, tá bom? Então, fica a dica, não tenha medo de perguntar, Deus nos fez para isso, para relacionamento. Aqui, ó, lembra que eu falei no outro vídeo sobre o caderninho de oração? Muitas vezes eu tô com dúvidas e eu escrevo aqui para Deus, Senhor, eu tô com dúvida dessas coisas. E eu falo mesmo, coisa assim, não entendi, não gostei disso não. Porque a gente tem que ser sinceros com Deus. Deus não conhece nosso coração, adianta mentir? Não. Então, quando você escreve, pode ter certeza, ele vai te responder, ele tem me respondido. São vários cadernos durante a minha história. E eu tenho certeza que assim vai ser com você também. Tá com dúvida? Pergunta para Deus. Ele vai ter sempre o desejo e a disposição em responder. Tá bom? Outra coisa bacana, revisamos aqui o capítulo 1. E aí a gente, depois de estudar essas pessoas importantes aqui, ó. Péricles, Sócrates, a Ágora, a Acrópole. Qual a diferença de Ágora e Acrópole? A Ágora era o lugar onde eles votavam, a Acrópole onde eles se refugiavam, né? O Péricles, ele foi um governante ateniense que idealizou a Acrópole, certo? E o Sócrates, aquele questionador que fazia pessoas pensarem. Aí nós fomos da Grécia, nós começamos a estudar o quê? Lugares, pessoas e histórias. E nós entendemos que cada lugar tem sua tradição, sua história. Como é a cidade que você vive? Lembra que a gente perguntou? E aí a gente aprendeu que tem ensinamentos em lugares diferentes. Tem o ensinamento da família, que é ensinado em casa, a moral, que é certo, que é errado. Esses ensinamentos são reforçados na igreja, na comunidade religiosa. Aprendemos também que existem conhecimentos que foram revelados através da escola, coisas que a gente vai aprender e aprofundar na escola. Olha que bacana. Espera aí que a gente já volta. Isso. E olha só que bacana. Todos os nossos livros vão ter essa parte. O que você aprendeu aqui? O de história, ó, para fazer a revisão para atividade pontuada, ó. Olha lá, no de história, no geografia, todo o livro vai ter o que você aprendeu. Então, nesse a gente aprendeu sobre a cidade, que é o local que recebe diferentes tipos de pessoas que desenvolvem várias formas de desenvolvimento. Lembra que a gente viu no estante os bairros? Isso. Nosso primeiro lugar de convivência é a família, é lá que a gente aprende os melhores e mais importantes conhecimentos, valores. Na igreja, nós aprendemos sobre a verdade revelada de Deus nas Escrituras e passamos a fazer parte da família da fé, não é bom? Na comunidade religiosa, um ajuda o outro. Na escola, nós aprendemos sobre a verdade revelada por Deus na criação. Tudo, as ciências, os animais, a terra, tudo que a gente estuda, que a gente aprende na escola, fala um pouco sobre Deus, sobre o Criador. Olha que coisa maravilhosa. Então, não perca a sua atenção. Fica aqui com o Tiaguinho que a gente tem mais. Então, como a gente está em comunidade, em cidade, você vai ouvir vários barulhos. Não deixa perder a atenção, não. Volta aqui que tem parte amarelinha. Será que a gente leu essa junto, ó? O desejo de conhecer é uma característica exclusiva dos seres humanos. Isso acontece porque fomos criados à semelhança de Deus, olha só. Deus nos fez pessoas, seres humanos e inteligentes. Não é robô, não.
que faz tudo que Ele manda. Nós somos pessoas com opinião, com conhecimento e nós escolhemos agradar o nosso Criador. Não é isso? Olha que legal. Não somos limitados e não nascemos sabendo tudo. É por meio dos relacionamentos em casa, na igreja, na escola, que podemos conhecer mais a respeito da verdade de Deus revelada nas Escrituras e em sua criação. Olha que coisa maravilhosa. Deus fez pessoas. Você gosta de ter um amigo? Deus queria amigos. Seja amigo de Deus. Essa é a nossa aula de hoje, nossa revisão. Guarde isso no seu coração. Você é muito precioso, muito especial para Deus. Ele te fez para você andar com Ele. Converse com Deus hoje, chama Ele para perto. Vai ser muito bom, pode ter certeza. Um cheiro, até a próxima.